Eu gostaria também de dizer para os amados que hoje à noite estarei encerrando essa série de mensagens sobre Apocalipse e gostaria de dar a indicação desse livro, que a irmã Dogleli vai colocar aí na tela. Apocalipse, o futuro chegou, as coisas que em breve devem acontecer, do pastor Hernandes Dias Lopes, um grande escritor, muito conhecido no meio evangélico, é uma pessoa assim com muita autoridade nas escrituras. Então, eu gostaria de deixar essa recomendação, essa referência bibliográfica para aqueles que gostam de estudar, de se aprimorar mais. Não daria para nós falarmos de tudo sobre o Apocalipse aqui, nessa série de 5 mensagens. Então, fica aí a recomendação desse livro. E à noite nós estaremos então encerrando, falando sobre a volta de Jesus, e como isso acontecerá. Fechando de forma gloriosa essa sequência de mensagens escatológicas. Então eu convido os irmãos, amados, a abrirem suas Bíblias em 2 textos da Palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, e também Apocalipse 18, do versículo 1 ao 4. São 2 textos que introduzem 2 capítulos, mas que falam sobre um único tema: a queda do Império Babilônico, ou seja, da grande Babilônia do Apocalipse, que é diferente da Babilônia que nós já conhecemos nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas vamos explicar o porquê desta referência, dessa alusão, dessa lembrança e comparação que o apóstolo João fez sobre a visão que Deus tinha lhe dado de um futuro com algo que já havia acontecido no passado e que marcou muito a vida do povo de Deus. Foi o grande Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, quem entrou em Israel, depois em Judá, destruiu Jerusalém, levou cativo o povo de Deus, e durante 70 anos ficou exilado, distante de sua terra. Então foi um momento marcante. E no Apocalipse, então, lá na ilha de Patmos, vamos pensar assim, João recebe esta visão, já no final das suas visões, como algo que haveria de acontecer, mas que era comparado a algo que já havia acontecido. Então vamos ler esses 2 textos. Obviamente que são linguagens figuradas, os irmãos que já estão acostumados a ouvir essa sequência de mensagens vão estar identificando algumas figuras de linguagem que nós já explicamos aqui, mas para você que está começando talvez hoje, vendo pela primeira vez essa mensagem do Apocalipse, então recorra às outras mensagens que estarão gravadas no YouTube, para que você possa se contextualizar e compreender melhor. O texto nos diz assim, irmãos, primeiramente Apocalipse, capítulo 17, do verso 1 ao 5. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto, e ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição, 2 pontos. Mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Capítulo 18. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo,
Os negociantes da terra se enriqueceram. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Amém? Glória a Deus. A queda da Babilônia. Eu gostaria, irmãos, de introduzir esta mensagem fazendo uma recapitulação, dos capítulos 12, 13 e 14, até mesmo para que os irmãos possam ter uma sequência das coisas que estavam anunciadas e que deveriam acontecer, antes de chegarmos aqui no capítulo 17 e 18. No capítulo 12, logo no início, aparece no céu uma mulher vestida de sol, grávida, pronta para dar à luz. Esta mulher, embora aparentemente possa pensar-se em Maria, não era. O termo se refere à igreja do Senhor Jesus. No versículo 3 diz que apareceu também no céu um enorme dragão vermelho. Sua cauda arrastou consigo 1/3 dos anjos, e esse dragão vermelho, com certeza, se refere a Satanás. E o fato dele ter arrastado 1/3 dos anjos também nos ajuda teologicamente a compreender o cenário da batalha espiritual que nós, como crentes, vivemos todos os dias. Isso nos dá força, porque se Satanás arrastou consigo, durante aquela rebelião que houve no céu, antes mesmo da fundação do mundo, 1/3 dos anjos, é sinal que 2/3 ficaram no céu com o Senhor. E isso traz para nós uma segurança. Nós, para cada demônio que hoje existe para atormentar a vida de uma pessoa, existem 2 anjos. Existe o dobro de força espiritual que pode ser usado de forma positiva para ajudar, para proteger, até mesmo para blindar. E isso até mesmo na vida de crentes e não crentes. Aqueles que desejarem nesse momento ter uma experiência com o Senhor, é importante que fique este conceito bem gravado. Não há nada que possa nos atormentar de forma tão profunda, trazendo medo, trazendo angústia, receios, pânico, uma vez que nós temos no reino espiritual o dobro das forças malignas que atuam contra nós. Então, Deus nos deu esta garantia, e aqui em Apocalipse nós vemos isso. No capítulo 13, logo no início, aparece o anticristo, a besta que surge e que emerge do mar. E o mar aqui não é o oceano, é justamente um grupo, as nações em agitação. Ela tinha 10 chifres, que representavam uma confederação de 10 reinos. Chifre na Bíblia, eu já expliquei, se refere a poder. E em cada chifre havia diademas, e esses diademas se referem aos governantes de cada uma dessas 10 nações, que formarão esse conglomerado, essa confederação, que estará a serviço do anticristo. Essa besta também tinha 7 cabeças, que segundo as Escrituras se referiam às 7 colinas sobre as quais Roma, a cidade de Roma estaria estabelecida, e bem como também os 7 reis. No versículo 11 do capítulo 13, aparece então o falso profeta, que foi aquela segunda besta que surgiu e que emergiu da terra. Ela trazia consigo também o número do anticristo, 666, e nós falamos aqui, por que esse número? Assim como o 7 é o número da perfeição, o número da plenitude, o número atribuído a Deus, 6 foi o número atribuído ao homem. Por exemplo, no 7º dia da criação, Deus reservou para si. A Bíblia diz que Ele descansou. A Bíblia nos ensina a consagrarmos o 7º dia, por exemplo, após 6 dias de trabalho, ao Senhor. Então, assim como o 7 se refere a Deus, e 6 se refere ao homem, sendo 7 o número da perfeição, 6 seria o número da imperfeição. E por que 3 vezes 6? Porque se referia ao número da imperfeição 3 vezes, ou seja, a trindade imperfeita. E diante da interpretação que nós fazemos aqui do Apocalipse, nós encontramos o dragão, o anticristo e também o falso profeta, completando essa trindade da imperfeição. Alguns teólogos insistem em afirmar que se referia a Nero, o imperador romano, mas a maioria converge para essa interpretação da trindade maligna, da trindade imperfeita. O dragão, Satanás,
depois o anticristo, depois o falso profeta. No capítulo 14, então, finalizando esse panorama que nós estamos trazendo para os irmãos, logo no versículo 1, entra em cena, então, Jesus, né, o Cordeiro de Deus. Diz o texto, então eu olhei e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam inscritos na testa o nome dele e também o nome de seu pai. Então esse Cordeiro é Jesus, os 144.000, né, seriam toda a igreja do Senhor Jesus, 12 vezes 12 vezes 1.000, 12 tribos, né, de Israel, 12 apóstolos, 12 tribos no Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento, então representando o povo de Deus no Antigo e o povo de Deus no Novo Testamento, e vezes 1.000, ou seja, numerologicamente falando, na Bíblia, 1.000 se refere a um número enorme, né, de tempo, de dias, de anos. Aliás, a palavra de Deus diz que para o Senhor 1.000 anos são como um dia são como 1.000 anos. Mas o número 1.000 se refere, então, a um tempo incontável. Então, a igreja do Senhor Jesus não se limita a 144.000 salvos, em hipótese alguma. Não é? Ela é um número incontável. E nós, e todos que estão nos céus, né, têm torcido, têm trabalhado para que esse número possa ser um número cada vez maior. Agora, no capítulo 17, quando nós lemos esse texto, o 17 e o 18, nós começamos a encontrar aqui um império simbólico ao qual as Escrituras se referem ao termo Babilônia. E Babilônia vem do termo Babel. Quem não se lembra da Torre de Babel? Um momento e um lugar, né, em que houve confusão na vida das pessoas, onde houve dispersão, onde houve desarmonia. Babel, esse nome significa isso, desordem, confusão, tumulto, algazarra, balbúrdia. Esse nome Babel dá origem ao nome Babilônia. Então, Babilônia aqui no Apocalipse não é a cidade da Babilônia, a qual se tornou capital do grande império babilônico, né, dirigido e regido pelo rei Nabucodonosor. Não, Babilônia se refere aqui a um sistema, a um grande sistema político, um grande sistema religioso. É nesse sentido figurado que nós encontramos, né, a explicação para o uso do termo Babilônia aqui no Apocalipse. Então, é esse sistema, segundo as Escrituras, que dominará por um período de tempo, mas depois será destruído por Deus, mais especificamente pelo Cordeiro de Deus, ou seja, por Jesus. Então, eu gostaria de ler para os irmãos novamente o versículo 1 do capítulo 17, quando diz: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse, isso é João, o apóstolo, falando da sua visão: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Versículo 2, com quem os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O que significa a palavra prostituição na Bíblia, no sentido espiritual? É lógico que existe o pecado carnal da prostituição, mas por muitas vezes no Antigo Testamento Deus se referiu, né, a Israel como sendo a prostituta, ou seja, aquela que o traiu, e a traição de um povo ou de uma pessoa com relação a Deus se refere ao ato de idolatria. Prostituição tem o mesmo sentido de idolatria. E aqui, obviamente, que o apóstolo João falava da sua experiência pessoal também. Ele estava presenciando, ele tinha presenciado, né, a idolatria de forma palpável, visível ali, quando o imperador ou os imperadores romanos, né, requeriam o culto a si mesmo. E também incentivavam as pessoas a praticarem o culto a deusa Roma, Dea Roma. Então eles adoravam não só o imperador, como também a cidade Roma, como sendo a capital do Império Romano. No versículo 5, diz que João, né, teve a visão de uma inscrição na testa daquela mulher. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas
e das práticas repugnantes da terra. Me chama a atenção, queridos, o fato de que, por dois momentos distintos, nesta parte do Apocalipse, se refere a inscrições na testa das pessoas, na fronte das pessoas. Assim como nesta prostituta, o texto se refere ao sistema, a Roma, como sendo esta mulher, havia uma grande inscrição na sua testa. Também o texto que nós lemos fala que quando os 144.000 convertidos, salvos, que estavam com o Cordeiro adorando ao Senhor, esses também tinham nas suas testas inscrição sobre o nome de Jesus, o Cordeiro, e também sobre o nome de Deus. Obviamente que não é uma inscrição no sentido literário, mas uma inscrição no sentido de testemunho. Está estampado na vida de uma pessoa com quem você se relaciona, o seu caráter, a sua personalidade. Você pode, e isso já aconteceu comigo, já pode ter acontecido contigo, ter encontrado com algumas pessoas, e mesmo que elas não tenham tido algum convívio contigo, elas sentiram alguma coisa diante da tua presença, e perguntaram: você é um cristão? E que dirá com relação àquelas pessoas que convivem conosco? Com relação a essas, nós temos a obrigação de deixarmos estampados no nosso ser, na testa como uma forma simbólica, ou seja, um lugar onde ninguém pode dizer que não viu. Então, a nossa identidade cristã ela precisa estar sempre bem visível às pessoas. Então, isso é uma das lições que nós aprendemos aqui. Assim como nesses últimos tempos, o mal, aqui protagonizado pelo anticristo, pelo falso profeta, pelo próprio Satanás, vai fazer questão de deixar estampado a sua identidade. Nós, como cristãos, temos a obrigação, não só nos últimos tempos, mas a partir de hoje, a partir do momento em que nós nos convertemos, a partir do momento em que nós temos o discernimento desta palavra, nós precisamos dar um testemunho de fé, um testemunho bíblico, um testemunho vivo, do Deus a quem nós servimos, do que Jesus fez por nós, do que nós cremos que Ele tem feito na nossa vida, do que Ele fará. Essa é a mensagem, irmãos, que muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus precisam ouvir. Essa é a mensagem que muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, por exemplo, nesse tempo de aflição que nós estamos vivendo, necessitam. E às vezes elas nem sabem disso, porque nunca provaram, porque nunca tiveram o prazer de conhecer a palavra de Deus, ou melhor, de conhecer o Deus da palavra, por meio da palavra. E aí é necessário que nós, como a igreja do Senhor, sejamos essa Bíblia viva, que possa levar uma mensagem de consolação, de direção às pessoas que andam aí necessitadas. Quantas pessoas estão desesperadas já nesse tempo que estamos vivendo? Tempo apocalíptico, tempo de pandemia, tempo de aflição, de angústia, mas, sobretudo, irmãos, um tempo de muita reflexão. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para os irmãos, refletir junto com vocês, o quanto que nós temos aprendido, nesse tempo de isolamento, nesse tempo em que pessoas estão desenvolvendo síndromes psicológicas, estão desenvolvendo toques, estão desenvolvendo traumas, por conta, às vezes, de uma mídia que vem espalhar o terror, por conta de pessoas desinformadas, aliás, uma mídia que desinforma. E a gente precisa combater tudo isso. E como combater? Às vezes, até mesmo sem a informação do problema real que nós estamos vivendo. Uma coisa é certa, nós podemos combater através da fé que de Deus nós recebemos, que em Deus nós temos cultivado até esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, muitas pessoas, informadas ou desinformadas, sobre questões de saúde, epidêmicas, essas pessoas, uma vez que desenvolvem a fé, uma vez que conhecem o Deus que nos protege, elas podem
combater esse mal que às vezes atinge dentro, atinge na mente, atinge no seu comportamento. Então, voltando ao texto, nós olhamos para 2 sistemas que aqui são protagonizados pela Babilônia. Primeiramente, um sistema político, como diz o texto que nós vamos ler, mas, em segundo lugar, um sistema religioso também. E é terrível quando a gente vê a política envolvida com a religião e ambas, fazendo um acordo, um conluio, na verdade, com um objetivo ruim. Com um objetivo ruim, como na maioria das vezes aconteceu na história da humanidade. O sistema político, no capítulo 17, no versículo 1, diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra, esse termo, os reis da terra, já começa a mostrar o domínio político, com quem os reis da terra se prostituíram. E os habitantes da terra se embriagaram, ou seja, se contaminaram também com esse sistema. A prostituição, nesse momento, se refere certamente à idolatria, mas também a todos os outros pecados que a idolatria traz consigo. O fato daquela mulher na visão ter essa inscrição na testa, ou seja, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes. O que isso significa? Nós vamos ver agora. Olha no versículo 9. O texto diz: aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Então a mulher aqui é Roma, a capital do sistema, a capital do Império Romano, mas que sustentava esse sistema político e religioso que se contaminavam um com o outro e sempre prejudicava a humanidade. No versículo 10 diz: são também 7 reis, apontando para o poder político, 5 já caíram, um ainda existe e outro ainda não surgiu, mas quando surgir deverá permanecer durante pouco tempo. Então, os 7 reis do Império Romano aqui citados na visão. Nero foi o 5º imperador romano, e a gente sabe como que ele foi terrível. Foi ele quem mandou colocar fogo na cidade de Roma, e colocou a culpa nos cristãos. A partir daquele momento, todos começaram a perseguir de uma forma muito mais intensa os cristãos. E agora imagine isso numa visão escatológica. Nós estamos falando dentro de um contexto que compreenderá a grande tribulação. Já foi alvo da nossa mensagem em outras aqui para trás, em outras mensagens para trás. Então imagine, irmãos, um período de perseguição na grande tribulação, superior àquele que já aconteceu na época do imperador Nero. O 6º imperador Vespasiano, o 7º imperador Tito e o 8º imperador Domiciano, que era o que estava em atividade, em gestão, no tempo em que João, o apóstolo, recebeu esta visão. Foi ele quem mandou o apóstolo João para a ilha de Patmos, na prisão, sob trabalho forçado. E foi justamente naquela ilha de Patmos aonde João teve essa revelação do Apocalipse. Versículo 12, diz assim: os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Então, se isso aponta para o futuro, nós podemos crer que uma das marcas desse período da grande tribulação será a união de um grupo de reis, de um grupo de reinados, que estarão a serviço da besta, a serviço do anticristo. Esse sistema político, então, cumprindo o seu papel espiritual, ele vai estar trabalhando contra os cristãos, contra o cristianismo. Mas, diz o texto no versículo 14, que ele será derrotado. Diz assim: guerrearão contra o Cordeiro, que é Jesus, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis,
E vencerão com ele os seus chamados, ou seja, a sua igreja. E aqui diz, os escolhidos e fiéis ao Senhor. Na verdade, é um chamado agora à responsabilidade da igreja do Senhor Jesus para esse tempo que nós estamos vivendo. A guerra já existe. Ela será acirrada, né, no período da grande tribulação. Mas a guerra já existe. Não há como você negar que você vivencia uma batalha espiritual todos os dias da sua vida. É certo que há alguns dias mais, outros dias menos, mas é certo que a gente enfrenta demônios, é certo que a gente passa por opressão, né? O crente passa por opressão. Cremos que o não crente pode chegar até uma possessão, né? Aquele que não tem o Espírito Santo na sua vida, ele está vulnerável à encarnação de espíritos malignos nele. Mas vamos voltar aos crentes, à igreja do Senhor Jesus. Nós vivenciamos períodos de opressão. Pressões tão terríveis que nos levam a uma tristeza profunda e começam a ofuscar até mesmo o que é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Lembrando que Jesus disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, ou seja, matar pode ser, né, a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa motivação pelo viver. Roubar, por exemplo, os nossos sonhos, os planos. Quantas pessoas que sonham com famílias bonitas, por exemplo, e de repente veem esses sonhos sendo roubados. E famílias sendo destruídas. E esse é o papel que Jesus atribuiu ao maligno, que veio para matar, roubar e destruir. Imagina nesses últimos dias, quando teremos uma força tríplice, Satanás, o maligno, o anticristo encarnado e o falso profeta, essa segunda besta que emergiu da terra. Imagina, para quem estiver vivendo esse tempo futuro. Nós oramos e clamamos ao Senhor pelas nossas gerações vindouras. Uma das coisas que nós, por exemplo, pais, precisamos estar atentos aos dias de hoje. Temos que preparar nossos filhos. Se nós somos realmente cristãos e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos crer que esses tempos não foram revelados, se demorarão ou não. Aliás, uma coisa é certa, desde que Jesus foi aos céus, nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Isso já tem cerca de 2000 anos. As marcas desses últimos dias, que a Bíblia revela como sendo os últimos tempos, já estão sendo presenciadas. Estamos dentro de uma pandemia que é uma marca, característica marcante desses últimos dias. Então, o que nós temos que deixar para os nossos filhos como prioridade? Prioridade, quando eu falo, é acima, é antes, por exemplo, de uma carreira profissional. Prioridade, quando eu digo aqui, é algo que vem antes, por exemplo, de uma herança material. Nós temos que nos importar em passar para os nossos filhos um legado de fé, de conhecimento da palavra. Porque não sabemos, por exemplo, se nós, ou se eles, ou se os nossos netos e bisnetos terão que enfrentar essa grande tribulação. Então o tempo é hoje, irmãos. O tempo de mudança é hoje. E os sinais estão aí. Só não vê quem não quer. Então, falando da Babilônia política, agora também vamos falar da Babilônia religiosa. Ou seja, o que ela traz como marca espiritual, né? Esse sistema terrível. No capítulo 18, olha comigo agora o versículo 1, versículo 2 e o versículo 4. Depois disso, vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. E ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo,
antro de toda ave impura e detestável. Versículo 4. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela vocês, meu povo, para que vocês não participem de seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então, olhando pelo lado espiritual, e o texto faz questão de nos mostrar isso, no capítulo 17 ele mostra a questão dos reis, os poderes, os habitantes que se contaminaram também pela influência dos maus governantes, esses poderes. Agora, no capítulo 18, ele começa a falar pelo lado espiritual. Começa a falar de pecados, começa a falar de demônios, de espíritos imundos. Então, ele diz, essa Babilônia, esse sistema político-religioso que se instaurará sobre a terra, que, na verdade, irmãos, uma réplica aumentada do que o apóstolo João tinha visto durante o Império Romano que ele viveu. Então, se nós estamos numa caminhada, desde o tempo de Cristo, até esse último tempo que virá, do anticristo, é certo que os pecados vêm aumentando, é progressivo. Então, tem que se redobrar também a atenção da igreja com relação a isso. Ele diz, a Babilônia se tornou habitação de demônios. Nós compreendemos isso no plano espiritual, até mesmo diante do que a Bíblia nos ensina, que os demônios são seres espirituais, que eram anjos antes da rebelião feita por Lúcifer nos céus, e, portanto, já foram julgados, foram lançados sobre a terra. Demônios não são espíritos de pessoas que morreram. Quando uma pessoa morre, ou ela vai para o céu ou vai para o inferno. Os demônios são anjos caídos, que mudaram a natureza espiritual. Eram do bem e se tornaram do mal. Serviam a Deus, adoravam a Deus, agora servem a Satanás. Eles estão por aí. Eles podem encarnar num corpo. Eles trabalham em regiões, nós poderíamos dizer em ambientes. Jesus nos ensinou isso. Ele se deparou, por exemplo, com um demônio gadareno, que trabalhava na região de Gadara. Ele pode estar em templos, como estava na sinagoga, através da vida daquela mulher que há 18 anos ficava lá enferma, numa enfermidade na sua coluna por origem maligna, e Jesus a libertou, expulsando aquela entidade maligna, aquele demônio do corpo dela, e ela instantaneamente, se consertou, ficou curada no seu físico. Então nós vemos, biblicamente, manifestações físicas no físico, cuja origem é espiritual, e no caso é satânica, demoníaca. Quando ele se refere à Babilônia religiosa, como sendo um local de habitação de demônios, o que faz com que demônios possam entrar na vida de pessoas, possam entrar na casa de pessoas, possam entrar em ambientes, podem habitar, por exemplo, cidades, países? É legalidade o termo. Quando você começa a dar legalidade ao pecado. Ou seja, o pecado deixa de ser uma coisa ilegal para você, ou na sua casa, ou na sua família, ou na sua nação, e passa a ser uma coisa legal. Você deu legalidade a uma prática, a um pensamento. Então você está abrindo as portas do seu ser, da sua mente, e provavelmente quem domina a mente domina o corpo. Você está abrindo as portas da sua casa, você pode estar abrindo as portas da sua nação, para que demônios possam estar agindo ali. E eles agem através de diversos instrumentos, de diversas maneiras, diversas formas. O pecado na vida das pessoas é um dos objetivos. Quando uma nação, por exemplo, muda as suas leis em função da sua cultura, quando muda a lei é porque a cultura já mudou. Quando nós vemos hoje a STF votando acerca de legalização de aborto, é porque aborto já é algo que tem acontecido de forma desregrada pela nação.
É quando, né, na mente das pessoas, isso já é algo comum, já é algo, né, que elas já concordam, por exemplo, ou seja, uma boa parte. E aí então chega no sistema judiciário e começa a querer dar legalidade àquilo que culturalmente já era uma normalidade. É nesse momento que a igreja do Senhor Jesus precisa se levantar. Levantar sua voz, mas dobrar os seus joelhos. A igreja se levanta quando ela dobra os seus joelhos, quando ela recorre ao poder, ao único poder incorruptível que existe, que é o poder de Deus. Ela não pode confiar em pessoas, ela precisa confiar em Deus, que usa as pessoas. Apoiamos as pessoas que são usadas por Deus, mas a nossa confiança precisa estar em Deus, e não nas pessoas, nem em nós mesmos. Como diz o profeta Jeremias, maldito o homem que confia no próprio homem e faz do seu braço a sua força. Isto é uma lição para nós. Temos dado legalidade a espíritos malignos na nossa vida, nos ambientes nos quais nós vivemos. Quantas famílias têm sido destruídas, irmãos? Porque pessoas dentro dela têm aberto as portas para que entidades como essas entram e façam aquilo que Jesus disse, declarou, que é peculiar a elas, matar, roubar e destruir. Mas também fala de espíritos imundos, ou seja, uma categoria de demônios que gostam de coisas imundas. Aqui não são sinônimos, demônios e espíritos imundos. O texto se refere a espíritos imundos como sendo uma categoria de demônios, ou seja, aqueles que gostam de coisas imundas. A palavra imundo diz respeito àquilo que revolta a consciência do ser humano. A palavra imundo diz respeito a algo que é moralmente baixo, ignóbil, algo que é torpe. Então, esse sistema político e religioso, no plano espiritual, ele abriga também espíritos imundos. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, de coisas imundas que a palavra de Deus nos mostra. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que estavam em Roma, a capital, né, desse sistema maligno. Romanos, capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do verso 23. O texto diz assim: o tema é a adulteração da glória de Deus. E trocaram a glória de Deus imortal, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, uma coisa imunda, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Olha a idolatria aí. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza, ou seja, aquilo que Deus fez. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Eu vou ler mais, versículo 28. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros,
E aí segue uma sequência de pecados que constituem essas coisas consideradas imundas. Se nós olharmos esse texto, por 3 momentos nós lemos a expressão Deus os entregou. Primeiramente, Deus os entregou à impureza sexual. Segundo, no versículo 26, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Terceiro, versículo 28, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Impureza sexual, paixões vergonhosas e uma disposição mental, ou seja, forma de raciocínio, de pensamento e sentimento reprovável. E a partir desse momento, então, ele segue citando os pecados que estão nessa ordem mental reprovável que as pessoas às vezes se predispõem a desenvolver. Calúnia, insolência, arrogância, presunção. Preste atenção, como que as coisas vão acontecendo de forma gradativa. É uma permissão que você faz aqui, pequena. É outra permissão, uma outra coisa que você abre mão, né, de um princípio que você aprendeu, por exemplo, dos seus pais, um princípio familiar, moral. Nem estou falando dos princípios espirituais que nós aprendemos na palavra. Então, se abrimos mão de princípios morais, familiares, imagina dos princípios espirituais que demandam fé, um coeficiente a mais nesse sistema. Para onde vai o ser humano? Para onde vão as famílias? Para onde vai a nossa nação? Quando a gente começa a abrir mão desses princípios que são de Deus para nós. Agora eu quero trazer isso para um plano bem palpável, factível, bem prático. Todo ser humano sofre, não só crente, não só um ser espiritual, todo ser humano sofre, por exemplo, com calúnia. Todo ser humano sofre quando é caluniado. Todo ser humano sofre quando ele lida com pessoas arrogantes. Todo ser humano sofre com a ganância do outro e com a ganância de si mesmo. Nenhuma pessoa gananciosa é feliz. Versículo 31 aqui de Romanos 1 ainda fala dos insensatos, dos desleais, dos sem amor pela família. Todo ser humano sofre com insensatez, seja a do outro com quem ele se relaciona e seja aquela de si mesmo. Falta de lealdade. E sem falar da falta de amor pela família, não há nada que nos faça sofrer mais do que isso, uma família onde o amor não habita. Então, nós não estamos falando de coisas assim, né, tão sobrenaturais. Eu estou trazendo para um chão onde nós pisamos todos os dias. Todos os dias nós nos deparamos com esse tipo de pecado, todos os dias nós sofremos com estas coisas. E a palavra de Deus vem nos dizer aqui que isso, na verdade, é o quê? Não é algo que vai se manifestar no fim dos tempos, tão somente. Lá vai ser com uma intensidade terrível. Mas se hoje nós já sofremos a ponto de não conseguirmos suportar, imagine lá. Então o tempo, irmãos, de prepararmos nossos filhos, as gerações vindouras é hoje. Nós temos que lutar hoje contra a legalidade das coisas erradas que a palavra de Deus traz como princípio para as nossas vidas. Para finalizar, o versículo 32 de Romanos 1 diz que, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Uma das coisas que eu tenho percebido, na maioria
das pessoas que estão, às vezes, desenvolvendo uma prática ruim e sucumbindo já na própria morte, na própria falência, em todos os sentidos, é querer levar alguém consigo. Isso é uma característica terrível do ser humano. Ele não se sente bem, por exemplo, né, quando ele está num ambiente diferente, onde as pessoas são diferentes. Eu estou passando por uma crise financeira. Mas se essa crise financeira tiver mais pessoas passando, se ela for comum, eu me comporto de uma forma. Mas se for só eu passando por uma crise financeira, eu vou me sentir o pior, o menor e o mais derrotado de todos os homens. Então existe uma predisposição no ser humano a querer tornar e fazer do seu problema algo comum ao seu redor, para que ele se conforte mais, se sinta mais confortável assim. Mas não é isso que a palavra nos ensina. E se a igreja for uma igreja relevante, autêntica, verdadeira, no momento em que ela perceber alguém querendo desenvolver esse sentimento, ela precisa abraçar essa pessoa. E dizer assim, nós estamos bem, se você não está bem, nós queremos o seu bem, vamos transformar a sua vida. Esse é o comportamento que a Bíblia nos ensina. O primeiro caminho é o caminho da oração, da intercessão, o segundo da prática, da atitude. E se isso se torna algo comum na nossa vida, irmãos, se hoje eu sou o agente que vou abençoar o outro que está precisando, amanhã poderei ser eu, a pessoa a necessitar de uma ajuda e ter que ser abençoado através do meu irmão. Para finalizar a nossa mensagem de hoje, no versículo 3 do capítulo 18, a profecia aponta para uma sedução feita através das riquezas. E é nesse ponto final que eu gostaria de tratar com os irmãos. Capítulo 18, versículo 3. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Não é à toa que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas pessoas têm matado umas às outras, destruído umas às outras, destruído nos sentimentos também, não só fisicamente, mas emocionalmente. E a maioria das vezes a razão está no dinheiro, nas riquezas. Eu me lembro da parábola do semeador, contada por Jesus, onde ele fala sobre 4 tipos de terrenos onde a semente foi semeada. O terceiro tipo, ele fala dos terrenos espinhosos, onde os espinhos eram as riquezas, as coisas desse mundo. A semente, que é o Evangelho, foi semeada, então, num coração de uma pessoa que tinha um solo, um terreno como esse. A semente germinou, começou a crescer, mas os espinhos a sufocaram, disse Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, Evangelho de Mateus, capítulo 13, quando Jesus falou essa parábola, ele disse que esses espinhos representam o engano das riquezas, da sedução pelas riquezas desse mundo. Sufocam o Evangelho que precisa desenvolver na mente e na vida das pessoas. Então essa palavra dada por Jesus nessa parábola, especificamente nessa semente que é lançada nessa terra, pode ser aplicado na vida de quem já é crente. Porque a palavra de Deus, como semente, ela não foi semeada uma vez só na nossa vida. O que nós estamos fazendo aqui agora é semearmos a palavra de Deus. Então a questão nesse momento é como nós temos permitido essa semente, que é a palavra de Deus, penetrar no chão do nosso coração, germinar e crescer. Não é uma única palavra, são várias palavras que compõem o Evangelho. E aqui fica uma palavra, uma dica de Jesus.
Cuidado com as riquezas materiais desse mundo. Não se deixe seduzir por elas, porque elas podem sufocar a palavra, que é alimento espiritual, que é sustento para a sua vida, para a sua família, até mesmo para as suas coisas materiais. Porque o Evangelho atinge o homem em todo o seu ser. Ele é para o homem todo e é para todo homem. Você tem tido esse cuidado? Muitas pessoas, irmãos, têm perdido o norte da sua vida e, portanto, perdido tantas coisas importantes da sua vida por causa das riquezas. Dentro da Babilônia, essa Babilônia, haverá um espaço privilegiado para a sedução oferecida aqui, não é, por essa mulher que estava sobre a besta. Ou seja, esse sistema político, econômico e religioso que representará o governo do anticristo nos últimos dias, mas que já tem suas raízes plantadas até os dias de hoje. Aliás, a Bíblia nos ensina, e nós já falamos aqui, que o espírito do anticristo já se encontra sobre a terra. Ele não encarnou ainda, mas ele já se encontra, o espírito, sobre a terra. No versículo 4, existe uma palavra de alento e de consolação. Então eu ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, desse sistema, vocês, meu povo, minha igreja, para que vocês não participem dos pecados, desde os seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Aqui a gente vê mais uma vez uma preocupação de Deus em manifestar o seu desejo de proteger, não só o seu desejo, mas também a sua ação, no sentido de dar proteção para a sua igreja, que somos nós. Em Romanos 6, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe qual é a conclusão que nós podemos tirar aqui, irmãos? Apesar de Deus ser misericordioso, nós aprendemos na palavra que uma das formas dele mostrar a sua misericórdia é avisando. A revelação de Apocalipse já é uma manifestação da misericórdia de Deus, por isso a Bíblia diz que Apocalipse para o crente é vida, é esperança, é luz, é misericórdia. Apesar de ser misericordioso, ele não abre mão da sua pessoa de juiz, do seu papel de quem julga, com equidade, com exatidão. Então, no versículo 8, ele diz: por isso, num só dia, as suas pragas alcançarão esse sistema, aqueles que estiverem vinculados a esse sistema grande Babilônia. Morte, tristeza, fome, e o fogo a consumirá. E ele diz: pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Se há uma verdade da qual ninguém pode fugir, é que nós estaremos diante do grande tribunal de Deus. Seremos julgados nas nossas obras. Aqueles que já se entregaram a Cristo simplesmente receberão o seu galardão, porque já receberam a salvação, já foram livres de toda condenação. Mas aqueles que ainda não fizeram, esses estarão presentes diante de Deus, sendo julgados. E é nesse momento que eu chamo a igreja, a você que está na sua casa, você que está vendo essa mensagem nesse momento. Reflita sobre sua vida, mas pense também naqueles a quem você tanto ama. Porque eu sei que o que você quer de bom para você, você também quer para aqueles que te amam, aqueles que você também ama. Não há como nós nos mantermos sossegados e em paz, sabendo que pessoas estão morrendo e indo para o inferno diante de nós. Ao encerrar essa sequência de mensagens do Apocalipse,
Não há como nós não pensarmos em fazermos um apelo aos pais, por exemplo, um apelo à igreja. Pregue mais intensamente a palavra. Como o Espírito Santo falou ao apóstolo Paulo, para que ele pudesse ser um pregador, para que ele pudesse entregar a sua vida a esta causa que se chama Evangelho. Ele disse: para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Que a gente possa olhar para os nossos filhos e encontrar uma motivação maior para vivermos um evangelho mais autêntico, capaz de convencê-los, mais capaz de convertê-los a uma fé genuína, verdadeira, que possa salvá-lo da condenação do inferno. Não há como nós fecharmos, ou caminharmos para o fechamento do Apocalipse, sem refletirmos sobre o quanto nós temos enfrentado e como nós temos enfrentado Satanás, seus demônios, o espírito do anticristo que já habita sobre a terra. Com que responsabilidade nós, Igreja do Senhor Jesus, temos olhado para as questões espirituais que nos rodeiam. O apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo: pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo. E hoje o Espírito Santo vem dizer a nós, diante de tantas verdades reveladas aqui, sobre futuro, mas sobre presente. Apocalipse, como nós falamos no início, é passado, é presente e é futuro. Diante de tantas verdades, nós precisamos mudar, sermos transformados. Que Deus, no seu Espírito Santo, possa agir em nós com mais liberdade, nos levando cada vez mais ao centro da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe.